Hoje nós temos a alegria de ter a doutora Maria Regina de Alcântara, procuradora da Fazenda Nacional, convidada aqui, que nos deu a honra de estar no A Hora do Direito Imobiliário para nos falar de assuntos fundamentais para você que precisa entender de tudo, inclusive de direito imobiliário. Eu vou aqui fazer se me permite, muito obrigada, viu, doutora Regina? Vou lhe chamar de doutora Regina para facilitar, ou doutora Maria Regina, e fica a sua escolha. Eu queria aqui falar rapidamente do currículo da doutora Maria Regina. Ela é procuradora da Fazenda Nacional, especialista em direito tributário e especialista em direito público. Ela exerceu cargos de chefia de chefe de divisão de assuntos judiciais da primeira instância e cargo de chefe de divisão de defesa da segunda instância na Procuradoria da Fazenda Nacional da Terceira Região, além de participar como coautora de diversas obras coletivas, dentre elas o novo Código de Processo Civil na Prática da Fazenda Nacional, a Constituição e o Código Tributário comentado, além de escrever diversos artigos, e eu vou citar um que eu li, é sensacional, recomendo a todos, a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional na redução de litigiosidade, dentre outros. Muito obrigada, doutora Maria Regina. As considerações iniciais, por favor, desde já, obrigada. Eu que agradeço, doutora Luísa, foi uma honra muito grande para mim esse convite, realmente foi surpreendente, eu não esperava, até porque o foco do seu trabalho é muito voltado para o direito imobiliário, né? Mas realmente é impossível a gente pensar em direito imobiliário e outros ramos do direito sem considerar, sobretudo, o direito tributário, né? E até porque todos são ramos do direito, do conhecimento humano na área jurídica. Então, eu agradeço muito o seu convite, estou aqui à disposição para poder colaborar dentro do possível, sem ter, claro, nenhuma pretensão de ensinar nada, mas de trazer um pouquinho da nossa experiência. Eu tenho certeza que nós aqui vamos estar aprendendo realmente o direito imobiliário e todos os direitos se utilizam do direito tributário, a gente tem casos relacionados. Então, antes de iniciar nossas perguntas, doutora Regina, a senhora tem aí o livro do CPC para mostrar aqui para a gente, por favor, nos dê esse Olha, prazer. essa é uma das obras coletivas das quais eu participei e com muita honra. Essa foi assim a primeira, nós temos a segunda que está para ser lançada, mas com a pandemia acabou que o lançamento atrasou um pouquinho, mas a obra já está editada e acho que já está à venda, inclusive, que é com relação à Constituição e o direito tributário. Essa obra, foi uma sacada genial, vou usar algumas expressões menos ortodoxas, porque, na verdade, embora ela seja focada na prática da Fazenda Nacional, ela não é um livro institucional, foi um livro espontâneo de um grupo de colegas. Na verdade, foi idealizada a obra pelo nosso adjunto do Procurador-Geral, doutor Cláudio Cifelder, o nome dele é meio longo, mas vamos encurtar, e do Rogério Campos, então coordenador da defesa, da representação judicial, que essa é a terminologia que a gente utiliza, mas na verdade é a defesa. A gente pode dividir a procuradoria de uma maneira meio grosseira em defesa e dívida, tá? Defesa, quando nós defendemos a União, ela é ré, e dívida, quando a União cobra o crédito tributário. E esses dois colegas, e outros tantos, mas esses dois encabeçaram a ideia, por que não termos uma obra formada, só escrita e comentada basicamente por procuradores da Fazenda, com uma ótica, né, do dia a dia, daquelas agruras que a gente passa, né, pelas quais a gente passa. E, ao mesmo tempo, né, com o advento do novo CPC, a coisa assim ela prometia, vamos dizer assim, um bom resultado. Eu acompanhei, isso começou em 2016, foi todo o ano de 2016, ela foi lançada, salvo engano,
em março de 2017, ou fevereiro, não me lembro bem, e são mais de 100 participantes. Então, porque o código é muito grande, né? Extremamente rico, então, né, de Sim, informações. sim, muito, muito rico. Eu peguei, cada um de nós recebeu mais ou menos 5 artigos, em média, para comentar. Eu comento do 929 ao 300, 900, desculpa, 933, de 929 a 933. E foi uma experiência muito bacana, assim, ver a união de todos, o empenho de todos e, acima de tudo, a coordenação dessa obra, que foi gigantesca, né? A outra obra de direito tributário, com relação ao Código de Tributário Nacional, não foi menor, mas é um código proporcionalmente menor, né? Mas não foi menos difícil, né? Porque também teve todo esse trabalho, né? Constituição, mas aí não é o foco, não seria o foco hoje da nossa conversa. Eu acho que, particularmente, falar sobre o CPC agora, 4 anos depois da sua entrada em vigor, já ficou, não seria nada muito, né, inusitado. Porém, é interessante a gente ter um olhar, né? Aquilo que a gente, será que aquilo que a gente apostava de fato aconteceu, né? Será que aconteceram situações novas que não foram previstas à época em que nós nos debruçávamos sobre a lei, que a nós era totalmente estranha, né? Muita coisa diferente. Então, assim, é uma experiência interessante. E na terceira região, mais especificamente, eu acho que a questão ainda fica mais delicada no sentido de que o TRF3 foi o último tribunal federal a ter virtualizado seus processos e ter implementado o PJE. Então, enquanto várias regiões do Brasil, em várias regiões, nossos colegas já tinham o PJE super célere, as decisões, a aplicação do novo Código de Processo Civil muito mais ágil, nós ainda vivíamos aquela fase jurássica dos processos físicos. O PJE, é impossível pensar em CPC, em novo CPC, sem pensar no PJE, principalmente para a Fazenda Nacional. E o que acontece? O PJE começou a ser implementado meio que junto com a implementação do novo Código de Processo Civil. Então, assim, não seria exagero da minha parte dizer que a coisa foi caótica. E justamente nessa época eu havia integrado a chefia, a gestão da segunda instância aqui em São Paulo. Então, eu fui meio que encarregada a virtualizar o setor, tanto do ponto de vista do PJE, como também dos outros sistemas, porque você, a partir do momento que você trabalha somente com o processo eletrônico, você também vai precisar ficar mais familiarizada com os outros sistemas da Procuradoria, porque senão fica um contrassenso você Precisa trabalhar com uma casar, né? Então, assim, foram vários os desafios, e principalmente num tribunal lento. Ele só terminou de escanear digitalizar todos os processos físicos agora em dezembro. E ainda tem a vice-presidência com processos físicos, porque ela não digitalizou. Então, olha só o descompasso, né? Por outro lado, o CPC não foi concebido sob a ótica do processo eletrônico, porque ele também existe um descompasso. Mas, enfim, eu acho que eu acho que salvaram-se todos aí do acidente. Eu acho que estamos indo e estamos conseguindo conciliar e nos adaptar, porque o ser humano tem isso, essa plasticidade, né? A gente sofre aquele impacto e vai e persegue o objetivo e acaba conseguindo colocar em prática. Isso seriam as minhas considerações E iniciais olha, sobre... extremamente importante esse código por ele ter uma visão prática, não é isso, doutora Regina? Isso. Nós citamos ao longo de toda a obra pareceres da Procuradoria, enunciados, tanto do Judiciário de Processo Civil, que foi criado na época, e assim, então você vai encontrar doutrina
vai encontrar jurisprudência, porque muitos artigos são fruto da jurisprudência, né? Que o legislador aplicou a jurisprudência e consolidou em lei, e vai encontrar a nossa visão, a visão da Procuradoria em face aí dessas transformações. É bem rico mesmo. É bem rico. Então, agora eu vou parabenizar todos os 100 colaboradores. Essa obra realmente precisa de parabéns, veio ajudar a muitos, né? Porque informação é sempre fundamental. Eu vou para a primeira pergunta. Como surgiram as obras coletivas, novo CPC comentado na prática da Fazenda e a Constituição e o Código Tributário comentado? Como surgiram, assim? As três, na verdade, né? Como eu acho que eu me antecipei a esse tipo de pergunta, na verdade, surgiu justamente de colegas mais voltados para a defesa. Até porque fazer uma complementar, o setor da defesa... Pode. Eu acho que vocês notaram a necessidade vindo, talvez até dos juristas práticos, do pessoal porque para nós é muito útil esse código. Me parece que além de ter essa visão que a doutora já passou da Procuradoria, deve ter tido essa visão dos juristas práticos, advogados, né? Para quem esse trabalho será com certeza e muito útil, é isso também? Esse outro lado? Exatamente, bem colocado, porque assim, essa obra não foi feita para nós. Por que não foi feita para nós? Porque nós temos muito do que está no código, nós já temos nos nossos normativos, na nossa intranet, nós temos o nosso arsenal, o nosso acervo de matéria, mas para o advogado, o operador do direito, os professores de direito tributário, os julgadores, essa obra é fundamental. Para os estudantes, os estagiários, quer dizer, fica assim, muito mais acessível você pegar um código desse que já tem a visão da Fazenda, do que você ficar pesquisando coisas que talvez você vai levar dias para... É claro, uma coisa não elimina a outra, mas ele consolida muita coisa, ele concentra muito do nosso dia a dia. Realmente, eu entendo até que ele seja muito mais interessante para os operadores do direito do que para nós próprios. Para nós é uma honra, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que teve essas duas visões, é por isso que eu fiz essa pergunta, para complementar. Sim. Eu entendi as explicações e todos que estão aqui provavelmente também entenderam da necessidade da Procuradoria e da necessidade também de oferecer um conhecimento, a prática, a jurisprudência, enfim, a visão para nós advogados, né? E nos apresentar também para o público, né? Para que eles vejam quem são os procuradores, o que eles sabem, o que eles estão dando, porque a gente vive numa cúpula e o advogado privado, ou estudante, ou professor, eles não enxergam a nossa realidade. Então, era importante a gente também passar uma contribuição para o público do direito, entendeu? Dar um plus a mais, como se diz. Eu acho que enriqueceu para todos nós. Eu acho que não, tenho certeza. Agora, falando especificamente sobre o novo CPC, sobre quais artigos... Eu posso falar você? Vai, você discorrer. Não, fica à vontade, Vamos doutora. Nos tratar de forma mais direta. Aliás, a gente não precisa nem se chamar de doutora, né? Vamos, porque essa conversa, ela tem que ser de forma informal para atingir todas as pessoas, né? Doutora, agora acabou aqui o doutora. Então, aqui tem uma segunda pergunta, que é assim, falando especificamente sobre o novo CPC, sobre quais artigos você discorreu? Aí tem artigos 929 e 933, é isso? 929 a 933. Tá. Esses artigos, eles são, eu tive a sorte de praticamente entrar logo de cara nos artigos que tratavam, no capítulo que trata dos recursos, né?
perante o tribunal. E é justamente o trabalho que eu faço, e naquela época eu chefiava justamente esse setor da Procuradoria. Então, para mim, foi uma honra maior ainda poder trabalhar logo os artigos que iniciam o capítulo dos recursos. Mas desses artigos, a gente pode, assim, eu vou falar muito rapidamente, tá? Porque a pretensão não é dar aula para ninguém, apenas que as pessoas saibam o que basicamente eles trazem, né? Nós temos aqui o artigo 929, por exemplo, que ele é basicamente administrativo, ele trata de protocolo no tribunal. O 930 também fala que a distribuição vai obedecer o regimento interno. E aí tudo aqui, os 929 e 930, por exemplo, eles são voltados para a isonomia, para a publicidade, né? E para, de modo que fique claro, não haver nenhum direcionamento, tanto na distribuição, né, como no protocolo. Agora, isso se perde muito em tempos de PJE, entende? Então, esse código tem muita coisa que já foi concebida, já quando da sua promulgação, ele já era um pouco ultrapassado. Isso de qualquer maneira, o sistema PJE terá fatalmente que obedecer os princípios, né, que estão esculpidos no artigo 929 e no 930, que são artigos que não vale a pena entrar muito aqui, porque são artigos mais administrativos, como eu falei. O artigo 931, o que ele traz de inusitado? Ele traz o seguinte, que o recurso, ele chegando em mãos do relator, o relator tem 30 dias para elaborar seu voto e distribuí-los à secretaria, já com relatório. Isso, assim, em tempos, né, de idealização do código, foi muito bom. Por quê? Porque antes eles davam somente o visto, né, para depois ter uma segunda etapa de voltar para ele, preparar voto. Então, qual que foi o objetivo aqui? A celeridade. E qual que é o negativo disso que eu não poderia colocar aqui, mas eu posso falar para você e para o seu público? A questão é não ter uma contrapartida. Aliás, acho que eu até comento isso. Não ter uma contrapartida, porque qual é a punição se o relator não entregar em 30 dias o voto pronto? É claro que existe aí um compromisso, né? O compromisso da colaboração, da celeridade. Então, é óbvio que o relator vai ter esse compromisso, mas não existe propriamente nenhum tipo de contrapartida caso seja inobservado esse artigo. Esse é o artigo 931. Então, você vê, 929, 930 e 931 são praticamente, eles tratam mais do fluxo do processo do que propriamente de questões processuais. Eu entendo que de todos esses artigos, o 932 é o que realmente é a bola da vez, é o que interessa. Por quê? Porque ele é uma reprodução do 557, que foi também, por sua vez, editado há poucos anos, nessas últimas décadas de atualização, de alteração do CPC. Né? Então, assim, o que o CPC criou hoje? Uma consolidação de todas aquelas alterações que vinham desde 1990, 91, não me lembro bem, né? Era necessário mudar, alterar o código, toda hora se fazia um recorte, uma emenda, um remendo e se colocava lá. Então, o que se criou com o 934? Um artigo assim, muito amplo, onde os poderes do relator passaram a ser muito grandes. Isso é bom, é ótimo, isso segue a tendência da Fazenda Nacional, segue, porque nós trabalhamos com volumes de processos, Luísa. Então, você imagine, não sei quantos mil processos sobre determinado tema, ICMS da base de cálculo, por exemplo, que foi julgado repetitivo aí, acho que um ano, não me lembro, e até hoje isso não está definido 100%, por quê? Porque vieram as teses filhotes. Então, não, mas se o ICMS tem que sair da base de cálculo, o ISS também. Só que a tese do ICMS, os tributos não são iguais.
E nós não aceitamos, a Fazenda tem toda uma tese defendendo que o ISS não pode ser excluído da base de cálculo. Então, você fala, ah, é tranquilo, aplica o 932, por quê? O 932, se tiver estudantes aí ouvindo, onde está? O relator, ele pode não conhecer do recurso inadmissível. Ele sequer vai ler o recurso, Luiz. Ele não vai ler, porque, não, isso aqui já existe, isso é inadmissível. Já está, isso está superado. Ou então, se ele até entender que o recurso é admissível, ele pode dar um passo além, mas ele não negar provimento ao recurso. Por quê? Porque já tem uma decisão, já tem uma súmula, ou tem uma decisão em sede de repetitivo. Aí você fala, nossa, que maravilha! Realmente, para milhares e milhares de processos, para que a celeridade ocorra e que a redução de litigiosidade ocorra, era necessário um artigo como esse. Porém, ao mesmo tempo, há uma apreensão, porque nem tudo é igual, nem todas as teses são semelhantes. Então, assim, há uma preocupação que nesta época a gente ainda não tinha, né? Isso acontece muito, eu vejo muito no TRF3, principalmente na vice-presidência, porque é muita coisa que chega e muitas teses parecidas, mas nem sempre elas são iguais, e a gente se depara com decisões monocráticas, né, da presidência, da vice-presidência, perdão, ou não conhecendo o recurso da União, ou mesmo da parte, né, não é só da União, ou não provendo, ou muitas vezes ambos. Não conhece, não admite. Então, o que vai desafiar? Vai desafiar um agravo interno e um agravo perante as instâncias extraordinárias. Então, assim, resolveu? Não resolveu o problema. Melhorou? Na minha ótica, melhorou. E, por fim, aí a gente tem também o artigo 933, né? Que trata aí de que é bem interessante esse artigo, porque trata de um problema que sempre existiu na advocacia, que eram fatos supervenientes. Sempre havia uma discussão, havia o juiz, não, isso daí não pode mais ser discutido. Aí o outro, não, em prol da verdade real, o magistrado dizia, não, eu quero saber, aconteceu depois, mas eu quero saber. Então, sempre houve essa discussão e nunca foi uma coisa, né, unânime. E aí veio a possibilidade clara de, em havendo um fato superveniente, o relator ele otorgará 5 dias para a parte contrária se manifestar. Se for em sessão, isso pode ser, a manifestação pode ser no ato, né? O que ganha-se tempo, todo mundo ganha tempo com aquilo. É interessante, acontece muito na Fazenda Nacional, acontece muito. Por quê? A parte resolve aderir ao refis, a esses parcelamentos, então aí ela não quer mais, ou então ela quer discutir só um pedaço, ou então houve o pagamento do débito, ou então a própria procuradoria, ela teve tantas mudanças que ela já reconhece razão à parte contrária, às vezes parcial, ela altera a dívida, ela vai lá e fala, ó, excelência, não tem mais esse débito, ela pagou, ou nós estávamos errados. Então, é bastante importante esse artigo, porque ele é muito aplicado no tribunal. Muito útil, não só né? na primeira instância. Mas, basicamente, eu tentei resumir e ficou o principal ótimo, desses artigos. porque eu acho que realmente, quem quiser aqui é uma ideia mesmo, a gente dá uma ideia geral. Quem quiser estudar profundamente, adquire esse livro, porque vai aprender bastante pelo pouco que a gente está conversando aqui, já dá para anotar. Tem uma terceira pergunta, que é a seguinte. Daria para tecer, já teceu, né, as considerações sobre os artigos, já falou do 932, né, que trouxe um impacto significativo para o advogado, não é isso? Doutora, vou ter que falar assim. O artigo 932, notadamente, teve impacto para o advogado, notadamente para o advogado público, é isso? Sim, ele teve. E não só o 932, mas assim, o espírito do CPC, felizmente, ele teve uma recepção muito boa
na advocacia pública como um todo, federal, estadual e municipal. Mas eu tenho que falar da Procuradoria da Fazenda. E ela, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que eu acredito que ela tenha sido uma das instituições que mais recepcionaram o CPC e esse artigo 932. Por que eu digo isso? Porque nesse momento em que o relator vai decidir se aquele processo é admissível, é objeto de conhecimento ou não, ou vai ser admitido ou não, esse é o momento que as partes, aqui, a procuradoria que é dela que eu estou falando, é o momento de nós avaliarmos, eu vou recorrer dessa inadmissão? Eu vou recorrer por recorrer? Cadê? Onde está o fundamento? Então, a Procuradoria, ela praticamente andou de mãos dadas com o CPC, e isso tem muita responsabilidade do Dr. Rogério Campos, que é um dos idealizadores do CPC, com a criação da Portaria 502. Isso é muito importante para os advogados privados, principalmente os que trabalham com o direito tributário. A Portaria 502 de 2016, ela criou um rol corajoso e arrojado, nos dispensando de recorrer de uma série de situações. Para você ter uma ideia, no meu tempo de gestão, foram 3 anos, de 2016 até 2019, de cada 60 mil processos ano, nós desistimos de cerca de 12 a 13 mil recursos. Isso são 20%. E isso o público não sabe, porque a ideia que se tem, eles ficam enxugando o gelo, eles ficam empurrando. Não, isso daí praticamente foi até antes da implementação total do CPC, nós quase que nos antecedemos. Eles foram extremamente bem. Então, nós temos essas listas. Então, quando chega nesse momento, e antes, claro, isso desde a primeira instância, estou falando da segunda instância, que eu conheço melhor. Chegou na mão do procurador. Não, essa tese aqui está superada, já tem súmula, já tem decisão em repetitivo. É desistir no ato. Nós limpamos, nós reduzimos a litigiosidade para nós e reduzimos para a máquina pública como um todo. Foi muito reduziram custos também para a máquina pública e para todos, inclusive para os advogados também, para quem, para os interessados, né? Então, assim, foi um avanço muito grande, dá para perceber. Eu vou para uma outra pergunta, que meio que tá ligada a essa, né? Mas é uma verdade. Essas medidas reduziram a litigiosidade, correto, doutora? Certo. A medida da redução foi os 20% mesmo? Em que proporção a litigiosidade foi reduzida? Então, eu precisaria, para responder essa pergunta, eu acho que existiriam colegas mais preparados, porque eles têm números, valores. Mais ou menos, doutor. Exatamente. São valores significativos. Eu não teria agora como te precisar, mas é uma coisa. Por que são valores significativos? Porque além das portarias, da portaria que nos dispensa de recorrer, paralelamente na dívida, que não é o setor para o qual eu trabalho, mas eu acompanho, nós tivemos algumas portarias, uma delas muito revolucionária na época, também acho que foi de 2016, da mesma época, em que se decidiu suspender quase que 90% das execuções fiscais, porque começaram a fazer um trabalho de inteligência artificial, de investigação, entendeu? Foi muito bacana. E, assim, a primeira medida, que foi arrojadíssima, o procurador-geral, ele bancou uma coisa que até para o TCU e outros órgãos, no começo, criou uma certa apreensão. Como é que você pega o dinheiro público, o crédito público, e resolve suspender a cobrança? Por quê? Porque ali você pagava mais para trabalhar, a máquina era muito mais cara do que o débito, o crédito, e muitas vezes eram créditos podres, eram créditos impossíveis de eles serem cobrados, incobráveis, entendeu? Então, isso também tem ligação tanto com o CPC, como a ideia da redução de litigiosidade,
Para quê? Para que a gente possa cobrar o que tem que ser cobrado, o que se pode receber. Qualquer um sabe que a fase de execução, nessa fase, o devedor já deu fim em tudo. Então, qual que é a ideia agora? Qual que é o novo paradigma? É cortar o mal pela raiz, é buscar cobrar logo no começo, sabe? Como você não tendo que administrar tanto volume, esse menor volume, ele vai ter qualidade. Então, assim, dizer valores, inclusive a gente, eu poderia até ter trazido aí, eu posso depois passar para a colega, os links, porque isso tem tudo na nossa página da Ah, PGFN. bem Quem quiser legal. acessar, tem todos os números da PGFN, mostra a nossa arrecadação aumentou demais e os nossos prejuízos com a máquina diminuíram, mas eu não teria aqui o número exatamente. Ou seja, foi extremamente positivo a aplicação da inteligência, que na verdade essa inteligência virtual, né? E a inteligência, inclusive, se me desculpe, até me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que vocês olharam a procuradoria até como um negócio que se torne viável para o Estado, né? Que não crie aqueles custos e se transforme em um dinossauro de custos, não é? Não seria isso? Exatamente. É porque o que acontece por muitos anos, muitos e muitos anos, e isso é em todas as esferas, a advocacia pública ela era mais protocolar. Então, o procurador, seja municipal, estadual, federal, ele tinha preocupação de punição, caso ele perdesse um prazo. Por quê? Então, ele carregava o mundo nas costas e estava desesperado. O que ele fazia? Recorria de tudo. Porque você recorre de tudo, você não vai ser punida. Só que agora, isso também mudou. A própria Corregedoria da União, ela procura saber por que aquela pessoa recorreu, se ela tem a dispensa para não recorrer. Então, você vê que é toda uma mudança de paradigmática, para que a gente transforme a advocacia como a advocacia privada, que ela busca o quê? O interesse, a tutela do cliente dela. Se for real, o judiciário, teoricamente, vai dizer. Agora, ficar recorrendo por recorrer, para ganhar tempo, esse tipo de coisa acabou, até porque a gente tem agora os honorários divididos em fases processuais. Então, mesmo o advogado privado vai pensar 10 mil vezes se vale a pena ele recorrer de um caso do cliente dele, que ele tenha se sagrado vencido, porque ele vai gerar honorários para o cliente dele Sim. pagar. Quem que quer isso? Então, acho que assim, tudo veio muito junto, entendeu? Tudo caminha junto. E para a Procuradoria, nesse aspecto também, essa coisa de advocacia protocolar acabou. Isso é muito bom, né? E com tudo isso, também veio a resolução consensual de conflitos, que inclusive a doutora tem uma matéria que eu adorei, que eu li, e que trata exatamente disso. E eu gostaria de ouvir, né, da doutora essa nova realidade para todos que trabalham, né, na área da advocacia, seja pública, seja privada, exatamente a solução, né, consensual. Eu estou na instituição, eu acabei de completar agora em julho 20 anos, então eu vi todo um processo de mudanças, mas muito lento. Eu saí da advocacia privada, eu fechei meu escritório um mês antes de ir para a procuradoria. Foi muito chocante ver recursos assim que para mim não tinha a menor viabilidade, mas eles tinham N argumentos, então, e eu tinha que me, obviamente, eu tinha a minha atribuição funcional me obrigava a seguir as diretrizes do órgão, só que isso mudou. E eu já lá atrás já era muito simpática a ideia dos métodos consensuais de resolução de conflitos. Esse artigo que eu escrevi foi para uma obra coletiva da OAB, que também foi uma iniciativa nossa, da Comissão da Advocacia Pública. Eu integrei a comissão e fui também vice-presidente da Comissão de
Oh, meu Deus, agora me fugiu agora de... Gente, que horrível. Daqui a pouco eu lembro. Me Tá. deu um branco, porque, na verdade, esse artigo tem a ver com uma obra nossa da UAB, né? Que foi lançada, salvo engano, faz uns 2 anos, mais ou menos. E ali também, muito do que a gente está falando agora, eu levo para o artigo, quer dizer, eu trago para o artigo, falando das mudanças da Procuradoria. E a gente, com o novo CPC, que a gente já tem mais claros os métodos, né? Eles estão elencados no CPC, já existe um regramento mais consolidado. Então, apesar disso, como nós lidamos com a matéria tributária, sempre houve uma resistência absurda, absurda, de todo, sabe, toda a estrutura fiscal nossa, Receita Federal, o antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, que já parece ter uma visão bem diferente, sempre houve muita resistência. E eu não concordava pessoalmente, mas eu não podia. Então, o que acontece? Eu fui coordenar o Núcleo GEF, que a gente. E aí, nos juizados especiais, eu pude ver um pouco disso, porque, assim, como é que você vai ficar contestando e recorrendo de um imposto, de um tributo, imposto de renda, sobre férias, ou alguma coisa que já estava mais do que sacramentado pela jurisprudência? Então, eu fui uma das pessoas que bancaram essa conduta, distinguir os processos, quer dizer, não eram propriamente acordos que nós fazíamos, mas eram reconhecimentos do pedido. Mas existia uma conciliação ali, né? É uma forma de conciliação. O Na verdade, é INSS, conciliação. o INSS, ele tem que já é Advocacia Pública Federal, mas voltada para os benefícios, eles já há muitos anos, eles têm alçada para fazer acordo mesmo. Isso aí é uma coisa que a gente está caminhando um pouco mais lentamente, mas nós já temos negócios jurídicos processuais, sim, já temos notícias de excelentes negócios de altos valores. Então, eu acho que agora a gente está acelerando mais isso, e eu acredito muito que vai ser um sucesso realmente, porque não tem lógica continuar com processos. É a política do ganha-ganha, os dois lados estão ganhando. Exatamente. Que é isso que é fundamental. Essa coisa de nós e ele, de ficar brigando, aquele litígio, aquele ânimos litigante, né? Aquilo lá, aos poucos, deve acabar, na minha opinião. Para finalizar, eu gostaria de saber se pudermos adentrar levemente no problema da virtualização dos processos da terceira região e o abismo estrutural entre o Judiciário e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a doutora enxergaria isso? Isso é um aspecto, vamos dizer assim, periférico e mais prático muito mais prático do que teórico. Por quê? A partir do momento que o judiciário, principalmente o da terceira região, mas isso é um fenômeno nacional, tá? É que a gente sente mais porque foi o último e a maior região em termos de volume. Os tribunais que têm maior volume são da terceira e da primeira região, só que a primeira região já está virtualizada há mais tempo. Então, a gente sente um impacto maior aqui. Uma vez que o judiciário tomou fôlego, investiu dinheiro, escaneou tudo aquilo, digitalizou praticamente 99% do acervo, e agora com o home office, uma série de outras ferramentas que eles estão usando, o que nós corremos? Nós corremos um sério risco. Nós não temos não conseguimos acompanhar. Acho que isso vai ser um novo desafio, já está sendo um novo desafio para a instituição nossa, porque nosso quadro não cresce e o número de assessores, entre aspas, porque o que a gente tem é estagiário, né? Ele não acompanha. Os estagiários da Procuradoria sequer eles têm atribuição, eles têm permissão para certas habilitações. E mesmo os contratados também não têm. Poucos são os servidores que têm habilitação para todos os sistemas, e eles não dão conta. Então, me preocupa muito isso daí. Eu acho que é um problema que, em breve, ainda mais com o término
dessa quarentena, que acredito, espero que logo termine dentro de alguns meses, eu acho que 2021 está aí, acredito que a situação pode se tornar caótica, porque a velocidade ela é muito maior e em pouco tempo, esse ano só não estourou mesmo, na minha ótica, por causa da quarentena. Ela parou o Brasil por vários meses e ficou todo mundo paralisado, porque se a gente tivesse um ritmo normal, nessas alturas em agosto, acredito que a Procuradoria da Fazenda Nacional, a geral, no sentido, estaria realmente numa situação de total, caos total. Isso eu, não só a Procuradoria, inclusive a advocacia privada, porque não é diferente, Exatamente, um escritório que tem três, exatamente, quatro advogados, como é que ele vai dar conta de poder exatamente. acompanhar? Então, eu não sei como é que o advogado, público ou privado, vai conseguir acompanhar o ritmo de... Porque ele está virando um leão, o tribunal. E olhem, da terceira região, sempre foi o mais lento. Imagine o resto do país, né? É É. isso, nada assim. Nossa, eu adorei a nossa conversa, eu acho que foi extremamente elucidativa, informações muito importantes, informação é sempre muito positiva, seja na direito imobiliário, prescinde de muitas informações. Eu aqui no escritório, provavelmente não, vou adquirir esse código, e os outros, porque eu acho que é fundamental, a gente trabalha sempre com informação e informação de qualidade, diminui o tempo do seu trabalho, na verdade é um investimento que todos nós, sempre advogados, seja público, do setor público ou privado, fazemos, que é nos informação, em boas obras. Então eu agradeço demais nosso bate-papo, me ponho à disposição para mais outros bate-papos nesse nível, que foi maravilhoso. E gostaria, então, das considerações finais, aqui já dizendo um tchau. Muito obrigada, doutora Regina, foi muito bom. Muito obrigada a você que prestigia aqui também o nosso canal. E até a próxima, doutora Regina. Agora fica com a palavra e eu volto na próxima. Obrigada. Obrigada. Eu só queria finalizar como eu comecei, agradecendo. Foi uma honra muito grande poder participar desse bate-papo. Também estou à disposição, tanto de você, doutora Luísa, como de eventuais pessoas que quiserem nos procurar, tiver dúvida, estou sempre aberta, porque eu tenho um espírito público muito grande, isso me emociona, porque eu acho que isso é Eu uma missão sei, de vida. Ninguém vem para cuidar da nossa nação se não for uma missão. Eu penso assim, né? Muitas vezes os procuradores, os advogados, ela é procuradora, fulana é juiz. Acima de tudo é uma missão, em primeiro lugar. E eu, que muito me honra, porque o Papai do Céu permitiu, né, possibilitou que eu conseguisse fazer esse trabalho. Eu agradeço muito, parabéns pelo seu canal, pelo seu trabalho e pelos seus 20 mil seguidores aí, porque olha, você está bombando aí. Muito obrigada e fique com Deus e todos os espectadores, tá bom? e até a próxima. Obrigada, Até, valeu. obrigada, querida.